Seja bem-vindo a mais um dos nossos discipulados. Estou aqui com o Enzo e hoje a gente tem um assunto extraordinário para falar. Sim, Vamos falar de vamos falar sobre as classes sociais. classes sociais. A gente estava lendo Provérbios 22 e em Provérbios 22 está escrito que o homem diligente, habilidoso, ele vai ser posto diante de reis e não ficará em meio à plebe. E a pergunta que surgiu foi: pai, o que é plebe? E eu então levei o Enzo a considerar o que é plebe, não necessariamente dizendo o que é, mas mostrando para ele o, o contraposto do texto. Então, um homem habilidoso, um homem diligente vai ser posto diante de reis. E eu fiz a pergunta para ele: se quem é habilidoso, se quem é diligente, se quem é bom no que faz é posto diante de reis, o que você acredita que é a plebe? Então a gente conversou um pouco sobre isso e a gente chegou a entender um pouco melhor o que são as classes sociais ou a maneira que a sociedade divide, né, ou classifica, melhor dizendo, as nossas classes. E aí, o que você acredita que ficou de bom? O que você entendeu basicamente sobre esse assunto? O que você acredita que a gente pode trazer aqui para o pessoal que assiste e acompanha a gente? Primeiro, eu entendi que a plebe é um status social mais baixo, Certo. é a classe baixa, Os pobres. e o que fica de bom é que eu não quero ser plebe, não. Da plebe. Não quero ser da plebe, não. A gente mapeou, segundo aquilo que a sociedade diz e classifica, a nossa classe hoje. Você gostou do que viu? Gostei. Se você quer saber a nossa classe, comenta aí. Vai ficar curioso. E o interessante é que eu disse para o Enzo o seguinte: ainda que sociologicamente nós estejamos dentro de uma classe social, a minha linha de pensamento, de raciocínio, de treinamento é a seguinte: nós não estamos presos a isso. Nós não permitimos com que a sociedade nos classifique, porque o Rei dos Reis, Deus Pai, nos criou e nos deu um lugar, um status, uma posição que nada e nem ninguém pode alterar. Não existe nada melhor e maior do que o status de filho de Deus, de imagem e semelhança do Criador. Eu disse para ele assim: ainda que a gente entenda a forma que sociologicamente o Estado lida, classificando os grupos, ainda que a gente entenda, enquanto empreendedor, a importância de você classificar os mercados, não é? Entender a tua persona, quem é o teu cliente ideal ou a classe social dele, nós não vivemos e não nos movemos por isso, porque não é a classe social que define quem a gente é, ou o que a gente pode fazer, ou quem a gente quer se tornar em Deus. Faz sentido? Fez sentido para você? Faz sentido. Aí, já pensei assim, a pessoa fala: ah, você é da plebe. Não sou da plebe nada, meu pai é dono do mundo. De fato, quando a gente tem a consciência da nossa filiação, da paternidade de Deus, a gente reconhece que não tem nada nesse mundo que nos classifique. E você vai perceber, ó, o Enzo acabou de dizer assim, ó, meu pai é o dono do mundo. E ele está conversando com o pai terreno dele. É natural você perceber que a comunicação dele já está associada ao Pai Celestial. E isso é uma grande bênção, filho. Não é demérito. Significa que, de uma forma ou de outra, eu estou aqui fazendo o trabalho de te treinar e fazê-lo reconhecer quem é o Pai que nunca vai falhar com você. Eventualmente eu falho, eventualmente eu posso errar. Só que o Pai, dono do mundo, nunca falha com você. O seu Pai Celestial nunca falha. E o nosso trabalho enquanto pais, eu reconheço aqui o meu trabalho, é treinar os meus filhos para que eles reconheçam a paternidade de Deus, né? Hoje eu reconheço a minha tarefa como pai, ou sendo paternal em tudo que eu faço, como que um apontamento. Tudo que eu faço é para manifestar a paternidade de Deus. E Deus, nosso Pai, não nos classifica como o mundo classifica, como a sociologia nos classifica, como o mercado corporativo nos classifica. Deus nos deu uma identidade. Nós somos filhos amados, escolhidos. Nós somos governantes. Ele nos deu domínio sobre a terra. Então, se a gente se submete a qualquer uma das classes hoje, ainda que a gente fale, eu sou da classe A,
Ainda que a gente diga eu sou da classe dos multimilionários, ainda que a gente diga eu sou da classe dos bilionários, nenhuma classe alcança a estatura, o status de ser filho de Deus, de ser quem Deus te chamou para ser, de ser a imagem e semelhança do Criador. Por quê? Porque isso não é precificável. A gente não consegue colocar um número monetário na nossa posição, na nossa identidade, na nossa filiação. Então é com base nesse entendimento que eu desenvolvi aqui a nossa conversa com o Enzo. Se eu te perguntar hoje honestamente quem você é, quem é o Enzo, o que você responderia? Eu sou FD. FD. Que eu sou filho de Deus, eu sou inteligente, eu sou carismático, eu sou luz, eu evangelizo. Aí já é o que você faz. Eu entrego a palavra de Deus para outras pessoas. Também já é o que você faz. E tá tudo bem, vocês percebem que aqui é onde a gente muitas vezes transiciona de quem é para aquilo que faz. E esse é o meu trabalho com o Enzo, esse é o meu trabalho com você, esse é o trabalho que a gente tem enquanto pais, enquanto desenvolvedores de gente humana, é trazer essa diferença. Olha, quem você é não é o que você faz. O que você faz é importante, importa, porque fala muito de quem você é, mas não determina quem você é necessariamente. E o Enzo está dizendo aqui quem ele é com base naquilo que ele está aprendendo na escritura, né? Conosco aqui em casa. Se você me perguntar quem eu sou, me pergunta quem eu sou que eu vou te falar. Quem o Alexandre é? O Alexandre é um filho de Deus, imagem e semelhança do Criador. Eu sou luz, eu sou um esposo bíblico, eu sou um pai, eu sou um espírito, eu sou abundante, eu sou generoso, eu sou coerente, eu sou verdadeiro. Aí vai, eu sou inteligente, eu sou bonito, eu sou saudável. Sou bonito. Agora, se você perguntar o que eu faço, pergunta o que eu faço. O que o Alexandre faz? Eu ajudo as pessoas a conhecer a Deus. Eu conduzo pessoas a uma transformação. Aí a gente usa os termos, por exemplo, de profissão, né? Eu sou um pastor. Aí a gente fala, ó, eu sou pastor, tá vendo? Então o ideal é falar, eu estou pastor, estou coach integral sistêmico, estou empresário, empreendedor ou empreendendo. Então o que eu faço está relacionado a quem eu sou, mas é uma forma de cumprir uma missão e uma vocação. E se você perguntar o que eu tenho, vai falar do meu patrimônio. Pergunta o que eu tenho. O que o Alexandre tem? O pessoal vai ficar curioso agora. Eu tenho 37 anos. E para 37 anos, de onde eu vim, onde eu estou hoje, eu tenho um excelente patrimônio. Mas não é nem o início, né? Nem a sombra das coisas que eu vou ainda ter. Eu só posso te dizer uma coisa, você sabe o que a gente tem, claro. Mas eu estou muito contente com o que eu tenho hoje de patrimônio. Agora, não significa que eu estou satisfeito. Eu tenho contentamento, mas não necessariamente satisfação. Porque eu entendo assim, se eu for satisfeito com aquilo que eu tenho uma tendência natural de paralisar o meu crescimento e a alavancagem do patrimônio. Então eu sou contente com o tamanho do meu patrimônio, mas eu sou insatisfeito porque ele não é nem o início do que eu vou ter. Faz sentido? Faz sentido. Então eu não tenho um teto, é sem limites. Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu faço tudo que a Bíblia diz que eu posso fazer e eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu não coloco limite, eu não coloco teto e o que nós temos hoje é só o começo. Amém. Amém? E você vai começar, o meu teto vai ser teu piso. Provérbios diz que o homem de bem deixa a herança para os filhos dos seus filhos. Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas para que ter pobreza? Quando você morre, você não leva... Para que ter riqueza? Quando você morre, você não leva a riqueza no caixão? Aí eu digo, é verdade, eu não vou levar no caixão, eu vou deixar para os meus filhos e para os meus netos. Quem pensa em não ter riqueza porque não vai levar, é egoísta. Ele não está pensando nem nos filhos e nem nos netos.
A Bíblia fala que o homem de bem enriquece e deixa herança para os filhos dos filhos, ou seja, até a terceira geração. E deixar herança não significa e não substitui o legado que você tem que deixar. Então eu tenho treinado o Enzo e estou pensando, falando isso com você há algum tempo, eu não quero deixar só um legado, não. Eu quero deixar herança também. Porque às vezes parece que a gente precisa escolher entre deixar legado ou herança. A gente não precisa escolher, a gente deixa os dois. Eu vou te deixar um legado de um homem bíblico, de um homem íntegro, de um homem verdadeiro, mas vou também te deixar uma herança. O Enzo não vai precisar usar a mesma força de tração que eu usei para sair da pobreza. É esse um dos legados que eu estou te deixando. Além da herança, que eu vou deixar para você, falar de herança com 37 anos, eu vou viver até os 110, hein? Mas falar de legado e de herança é exatamente para isso. Deixa registrado aqui. Eu quero deixar um legado e uma herança. Então, confiando em Deus, eu vou deixar um legado para você e vou deixar uma herança para você. Você não vai precisar usar a mesma força de tração que eu precisei usar para sair da pobreza. Fechou? Fechou. Quer fazer mais alguma pergunta antes da gente partir para o fim? Pergunta não, mas eu vou adicionar no meu vocabulário esse que você falou. O quê? Do meu teto vai ser seu piso. É isso aí. Gostei. Onde eu parar vai ser onde você vai começar. Fechou? Fechou. Temos um combinado? Temos. Só permaneça fiel e leal. Só confie no seu pai. Confie que o seu pai quer o melhor para você. Então não é problema a gente discordar em algum momento. Mas eu tenho entendido na jornada que vale a pena confiar. É isso? É isso. E aí, como é que nós vamos mudar o display? Você vai pegar... Agora. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha. Isso aqui é a vida real de um pai, de um filho, um pai formando um filho, e a gente está mostrando vida real, assunto real do dia a dia, para que de alguma maneira você seja inspirado e quem sabe se não tem uma direção, tenha uma direção. Então, seja paternal, Deus te abençoe. Fechou? É verdade isso que eu estou falando, não é por causa do vídeo, hein?